palavra transformação é uma palavra aí que a gente tem que ter um cuidado, porque a gente usa muito no senso comum, transformação. Mas quando a gente fala de aprendizagem transformadora, a que exatamente nós estamos nos referindo? Então, a expressão ela foi cunhada por Jack Mesron lá no meados dos anos 70, mais para o finalzinho dos anos 70, na Universidade de Colômbia. E foi interessante, porque o Mesron, ele acompanhou um grupo de mulheres que, na fase adulta, voltaram a estudar. E ele começou a perceber que houve uma mudança impressionante no comportamento dessas mulheres. Não foi uma mudança superficial, foi uma mudança profunda. E aí ele empreendeu um estudo com mais de 100 profissionais, acompanhando pessoas que voltaram a estudar, para entender as fases do processo de transformação. E isso é extremamente importante, porque a gente precisa identificar quais são os gatilhos que disparam, de fato, transformação. E transformação profunda, não é uma transformação superficial, é o que ele chama de transformação de pressupostos, que raramente ocorre, mas que é extremamente relevante. Então, a aprendizagem transformadora, ela está naquela dança, né, entre a gente ter uma estabilidade mental, então eu preciso, uma série de coisas eu preciso automatizar, porque eu não vou aprender a dirigir todo dia um carro, senão não dirijo, a tomar decisões rápidas, etc. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma estabilidade, uma série de conhecimentos consolidados, eu também tenho que ter uma flexibilidade, uma oportunidade de olhar o mundo, talvez, por uma outra perspectiva. Né? E por que isso é tão importante, né? Principalmente no campo da educação? Porque a gente precisa fazer uma diferença entre aprender e transformar. A gente pode ter uma série de aprendizados, a gente vai acumulando um monte de conhecimento, mas nem por isso nós nos transformamos os nossos valores, os nossos pressupostos, a nossa visão de mundo. E, às vezes, como nós cristalizamos o que o Mesron chama frame of reference, né, os nossos esquemas de referência, nem sempre a gente acaba vendo como poder potencializar o nosso próprio desenvolvimento. Isso é muito importante, porque o professor ele tem que definir, né, o que é que ele quer ver transformado e que competências que ele vai desenvolver nessa direção. Então, isso tudo é uma definição. E, a partir dali, a gente observa que, muitas vezes, o aluno, pelas rubricas de avaliação que nós escrevemos, também em ciclos e ciclos, em rodadas de discussão, você imagina quantas rodadas de discussão para envolver mais de 1000 professores nesse processo. Né? Quais seriam as rubricas de avaliação? Então, nós temos quatro eixos na rubrica. Um é quando você percebe que o aluno não se envolveu, né, nem fez a reflexão. Então, tudo bem, eu nem considero. Mas eu tenho uma rubrica inicial que é a de exposição. Então, vamos dizer, o aluno participa de uma atividade, ou ele ouve uma palestra e o professor pede para ele, né? Quer dizer, o que te chamou a atenção nessa palestra? Qual foi o momento mais específico que tocou você, ou porque te incomodou, ou porque você achou extremamente importante, isso de alguma forma fez você refletir? Então, às vezes, ele foi lá, ele começou a entender, você vê que ele foi exposto àquela experiência, começou a entender aquela competência, e tudo bem, está num nível de exposição. Alguns alunos, além de entender, além de se expor, eles começaram a se integrar com a atividade. Então, eles começam a fazer perguntas, começam a relacionar com a vida deles, né, com o momento profissional deles. Então, você vê que não é só exposição, há um passo para a integração. E, muito raramente, a gente consegue ver quando, nossa, esse momento foi um momento que a gente chama, na literatura, né, de aprendizagem transformadora, de um momento ahá. Foi aquele momento eureka, onde
mudou a minha perspectiva. Eu via por esse lado, agora eu vejo o mundo por outra perspectiva, no que se refere àquela temática, né. Eh, e aí eu observo a transformação. Há uma que chega às vezes a ser tão profunda, e que ela cria uma outra identidade. E realmente aí, a hora que ele cria um novo papel, uma nova identidade, novas competências são acionadas. A gente vê os resultados. Quando vê o aluno: "Olha, como isso foi importante para mim". A hora que eu comecei a escrever, porque nós fazemos o seguinte, a gente pede para os alunos escreverem, né, a fazerem uma reflexão, e depois nós também temos o e-portfólio, que é um portfólio que a gente chama, assim, de como se fosse um segundo diploma, porque o diploma convencional, a gente tem as notas, né. Eu fiz Uhum. todas as disciplinas, eu fui aprovado, eu posso dizer que eu sou um engenheiro, que eu sou um advogado, etcétera, né. Mas onde está o aluno? Onde é que está a competência dele? Onde é que estão as suas experiências? Onde é que estão os seus sucessos? Às vezes os alunos fazem coisas incríveis na universidade. E onde eles relatam isso? Onde é que isso está registrado? E aí, nós criamos o e-portfólio, ele leva essas reflexões, né, e principalmente depois que o professor dá o feedback, para esse e-portfólio, onde ele pode contar a sua história, e contar como ele desenvolveu aquelas competências, e onde ele se transformou e como ele se encontrou. E é interessante que nos últimos fóruns de aprendizagem transformadora, a gente sempre faz 2 por ano, todo começo de semestre, você esteve presencialmente nos honrou com a sua presença. Nos 2 últimos, nós trouxemos os alunos para dar os seus depoimentos. O que foi para ele participar de uma iniciativa de aprendizagem transformadora, e o que foi para ele construir este e-portfólio, falar de si mesmo, né, e ver: "Puxa vida, aquela experiência que eu fiz foi aquele momento foi marcante, quando eu participei de uma liga sobre o concreto, e eu percebi na engenharia, por exemplo, que, né, o uso do concreto pode ser exponencializado e etcétera, e acabamos conseguindo fazer isso e nos articulamos, e eu já consegui pensar numa startup", e ele começa a contar toda a sua história, o que disparou a sua transformação. Então, para a gente, quando a gente ouve esses relatos e consegue capturar isso, e o aluno tem isso registrado, ele pode mostrar isso para o empregador, ele pode mostrar isso para a sua família, ele pode mostrar, fala: "Que bacana", isso nos anima. E o professor a mesma coisa, quando ele fala: "Olha que bacana, eu apliquei isso, depois dessa atividade, eu pedi para os alunos refletirem, eu consegui identificar". Ah, porque isso é importante, né. Como eu estava falando, às vezes a gente se frustra, né, "Puxa, não deu, o aluno não se transformou aqui, eu não foi a experiência, eu pensei que ela tinha um potencial de transformação e não acertei, talvez tenha que mudar". Esses dados que a gente colhe, a gente começa a observar, assim, como professor, quais são as experiências que realmente potencializam ou não.